Olá, confira os destaques de hoje. A atuação da Ordem dos Advogados do Brasil garante correção de créditos trabalhistas pela inflação. OAB participa de sessão de retorno das atividades de julgamentos do CARF. Ordem dos Advogados do Brasil promove Fórum Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A partir de agora, no programa OAB Nacional. A Ordem esteve presente em uma decisão histórica do Tribunal Superior do Trabalho, em que determinou que os créditos provenientes de ações trabalhistas devem ser corrigidos de acordo com a inflação. Por uma decisão unânime, o plenário do TST reconheceu inconstitucional o uso da TR, a taxa referencial, como índice de correção monetária. De acordo com a Suprema Corte, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Especial, o reconhecido como IPCA-E, é o que representa o real índice que reflete a inflação e a manutenção do valor da moeda. No ano de 2014, este índice foi apenas 0,8%, quando o NPC e o IPCA-E resultaram em mais de 6% calculando-se a inflação. Ou seja, um índice que deve servir para a correção monetária simplesmente não efetua qualquer correção. Pela Lei 8.177 de março de 1991, com a conversão da medida provisória número 294, também do mesmo ano, o Banco Central do Brasil fica responsável em divulgar a taxa referencial, o TR, calculada a partir da remuneração mensal média líquida de impostos, dos depósitos a prazo fixo captados, como, por exemplo, nos bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos múltiplos, títulos públicos federais e entre outros investimentos. Agora, com a decisão do TST, em que a OAB teve participação como amicus curiae, o IPCA-E, que é medido pelo IBGE, vai trazer benefícios direto ao cidadão brasileiro. Segundo Marcos Vinícius, a decisão vai fazer com que todos sejam estimulados a cumprir com suas obrigações, restituindo o que é de direito alheio. A demora no cumprimento de uma obrigação não resultará em benefício do devedor. Isto estimula que todos possam cumprir as suas obrigações. Poder público, empresas, trabalhadores, todos devem cumprir com as suas obrigações. E em não cumprindo, deverá restituir o que é do direito alheio com a devida correção monetária que reponha a inflação. Essa decisão histórica do Tribunal Superior do Trabalho teve a participação efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil, que funcionou não apenas em benefício dos advogados, mas em favor de toda a sociedade brasileira. Todos os cidadãos deste país são beneficiários desta importante vitória obtida hoje no plenário do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o advogado de defesa Mauro Azevedo Menezes, a decisão restaura a integridade dos direitos trabalhistas. Serão alterados os créditos a partir de 30 de junho de 2009 nos processos em aberto, garantindo a segurança jurídica nos processos em que houve pagamento integral ou parcial. No dia de hoje, o Tribunal Superior do Trabalho proferiu uma decisão que restaura a integridade dos direitos trabalhistas, pelo menos de 30 de junho de 2009 em diante, ao atribuir à correção monetária um determinado índice que restaura plenamente a perda inflacionária em relação às condenações judiciais em prol de trabalhadores brasileiros. Se o trabalhador vem à Justiça do Trabalho e obtém uma decisão definitiva, transitada em julgado, essa decisão não pode ser corroída pela inflação. Esse trabalhador, quando receber o que tem direito,
aquilo que lhe foi privado indevidamente pelo seu ex-empregador, ele possa receber o direito na sua integralidade. Então, é uma decisão socialmente muito importante, que dignifica a justiça do trabalho, e nós, advogados, secundados pelo Conselho Federal da Ordem, tivemos muita honra em proceder a essa defesa em prol dos trabalhadores brasileiros. E veja agora os melhores momentos do presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, em sustentação oral como amicus curiae no Tribunal Superior do Trabalho. Excelentíssimas senhoras ministras e excelentíssimos senhores ministros que compõem este digno plenário. A Ordem dos Advogados do Brasil se faz presente não para defender uma prerrogativa da classe, mas para desempenhar o seu papel, a sua missão, que é histórica, é constitucional e é legal, de se portar como a voz constitucional do cidadão brasileiro, em especial, digna Subprocuradora-Geral do Trabalho, no tema em que diz respeito às garantias constitucionais do cidadão. E no tema da correção, são 4 os fundamentos de inconstitucionalidade, 4 as agressões diretas a normas constitucionais. A agressão ao direito de propriedade, a ofensa ao princípio da isonomia, a ofensa ao princípio da separação dos poderes e a agressão à autoridade da coisa julgada. O índice de correção pela TR, que é o mesmo da caderneta de poupança, como demonstra claramente, não precisa ter o valor do crédito. No ano de 2014, este índice foi apenas 0,8%, quando o NPC e o IPCA resultaram em mais de 6%, calculando-se a inflação. Ou seja, um índice que deve servir para a correção monetária simplesmente não efetua qualquer correção. Fere também a separação dos poderes, porque o Poder Judiciário deve ter a independência suficiente para definir qual o índice de correção que mantém o valor da moeda. Fere-se o princípio da isonomia, ministra Cristina Peduzzi. Fere o princípio da isonomia, ministro Caputo Bastos. Por quê? Porque o poder público, quando se tem o poder público como devedor, ele não usa a TR para cobrar os seus tributos. Ele usa o índice da inflação. Ele usa mais do que a inflação, usa a Selic. E, por fim, fere-se o princípio da autoridade da coisa julgada. O reconhecimento judicial de um título creditório, ele há de ter a devida dignidade. É justamente este o fundamento reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E vou ler o voto de 2 eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber assim votou sobre o tema. A correção monetária nada mais é do que redimensionamento do valor nominal da moeda, desgastado pela inflação, em especial em épocas inflacionárias, para que mantenha seu valor real. E o ministro Marco Aurélio Mello, na mesma toada, vou adiante e pronuncio o voto quanto à correção, à reposição do poder aquisitivo da moeda, que não é plus. E é importante que nessa tarefa do Tribunal Superior do Trabalho de uniformização da jurisprudência, da autoridade do direito do trabalho em todo o país, que ocorra o quanto antes o apelo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz, ministro Cláudio Brandão. Muito obrigado, Sanésimo. E depois do intervalo, a OAB participa de sessão de retorno das atividades de julgamentos do CARF. Voltamos em instantes.